Capítulo 1, versículo 26. Irmão, eu pensei que eu não ia ficar nervoso ontem, pastorzão. Eu chorei aqui. Chorei, vai, normal pra mim chorar. Mas eu fiquei muito nervoso. Eu tô acostumado a ficar do outro lado, né, fazendo a entrevista. E quando eu desci eu falei, meu Deus, fiquei muito nervoso. Mas enfim, é isso. Eu creio que esse livro vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas, assim como foi na minha, porque foi um resultado de cura, amém? E se eu não parasse de escrever, eu não ia fechar o livro, porque cada vez o Senhor ele revelava mais, se revelava mais, e o Senhor assim ele foi fazendo. E eu creio que virá outras literaturas aqui para que você possa ser abençoado e nós possamos ser abençoados em nome de Jesus, amém? Mas vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem achou, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Pai, se revele a nós, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Que o Teu poder, Senhor, venha aperfeiçoar em nossas fraquezas, Pai, e nos trazer cura. Direcionamento, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todos dizem... glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus. Queria que a gente tenha uma visão melhor. Estou vendo os rostinhos que eu nunca mais tinha visto. E eu vejo que a oração já está fazendo efeito sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? O Senhor ele é poderoso e te trouxe aqui para falar que Ele ama você e te levar nessa jornada de cura também em nome de Jesus. E orando a Deus por essa palavra. E entrar nessa jornada não tem como não começar no começo, onde Deus nos criou. E a gente sabe que Deus ele nos criou com um propósito, sim ou não? Sim ou não? Saiba que Deus ele te criou com um propósito. Ele criou cada um de nós com um propósito. Ele criou o ser humano para um propósito que talvez ao decorrer do tempo tenha se perdido o propósito que Ele criou através até da vida de Adão, o primeiro homem que Ele criou. E Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, parecidos com Deus. Você quer contemplar Deus? Olhe para a pessoa que está do seu lado em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Talvez esteja meio judiadinho, né? A vida não foi fácil, mas é a imagem e semelhança do Senhor. Você é o rosto do Pai. Você transmite essa glória. Você pode glorificar a Deus por causa disso. Em nome de Jesus, irmão. Você é a imagem e semelhança do Pai. Você é parecido com o seu Pai. O seu Pai te criou de forma maravilhosa, de uma forma grandiosa na presença dEle. O Senhor, Ele fez isso na sua vida e Ele quer fazer isso através da sua vida também. E Ele nos criou com um propósito, irmão. A palavra de Deus fala que Ele nos criou para dominar sobre toda a natureza, sobre os animais. E a gente sabe que através de Adão ali e Eva veio o pecado. E esse pecado, irmãos, ele corrompeu um pouco da identidade de Deus sobre a vida de Adão e Eva. Que isso foi levado por muito tempo. Nós sabemos que ele foi expulso do Éden,
que eles viveram uma vida difícil e ali eles tiveram os filhos, um matou o outro, veio toda aquela situação. Deus, ele não criou Adão e Eva para que isso tudo acontecesse, mas o inimigo, como uma serpente ou um dragão, veio ali e corrompeu a identidade do homem. E é esse o trabalho do inimigo todos os dias das nossas vidas. Ele tenta corromper a identidade que Deus te entregou, ele tenta corromper aquilo que Deus colocou dentro de você através do pecado. Adão e Eva pecou e assim Adão, ele corrompeu a identidade que o próprio Pai, da semelhança dele, trouxe sobre nossas vidas. E a gente sabe que esse processo continuou por muito tempo, até vir Noé, o dilúvio. Só que o Senhor, ele começou uma obra de redenção, e é por isso que você está aqui, porque ele começou uma obra de redenção sobre a tua vida. Você não é o pecado que você viveu, você não é aquilo que passou sobre a sua vida, você não é aquilo que você caiu, você não é aquilo que corrompeu a sua identidade com Cristo, você não é aquilo que falam, você não é aquilo que mostram para você, você não é aquilo que o mundo dita que você é imagem e semelhança de Deus. E eu vou repetir isso até você entender que ter a imagem e semelhança de Deus nos traz uma responsabilidade, nos traz uma entrega, também nos traz um poder, irmão. Há um poder de Deus sobre nossas vidas, que talvez por muito tempo isso foi esquecido, e por muito tempo você esqueceu também, levando os rótulos que o mundo colocava em cima de você, vivendo os traumas que o mundo colocou em cima de você. Mas o projeto de restauração na sua vida começou em nome de Jesus, amém? Alguns já estão mais na frente, Deus está deixando Deus trabalhar. Outros estão começando por esses tempos, outros vão começar hoje a viver um novo tempo na sua vida e na tua história, porque Deus, ele quer fazer você resplandecer da glória dele em nome de Jesus. Quem crê assim glorifica o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Ontem o pastor Davi Amaral, ele veio aqui e ele falou sobre a identidade. A identidade que Deus tinha na vida de José, por mais que ele saísse da casa do pai dele, ele tinha uma identidade no Senhor. E olha que interessante, José era neto de Abraão, e a gente sabe que Abraão, ele é o quê? O pai da fé. Só que a pastora trouxe uma palavra no começo, falando ali do chamado de Abraão, e também ali da missão de Abraão, e aquilo que o Senhor ia fazer através da vida de Abraão. E eu olho para a vida de Abraão, irmão, e eu vejo o pai da fé, mas eu não vejo um pai perfeito, eu não vejo um pai que ali fez tudo certo. Mas como assim, pastor? O pai da fé, que era para ser um pai perfeito, não fez tudo que era certo. Abraão, ele foi denominado como o pai da fé, porque ele obedeceu a Deus. Mas como todos nós, irmãos, o homem tem falha. Como todos nós, irmão, o homem, ele desobedece. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus, mas o Senhor continua com um projeto vivo sobre nossas vidas. Quantas vezes nós falhamos, mas o Senhor continua nos dando oportunidade. Quantas vezes nós erramos, mas quantas vezes o Senhor já falou que te perdoa e tem perdão sobre a tua vida. Abraão, como pai da fé, a gente podia ver a promessa que tinha sobre a vida dele, que ele seria uma grande nação, quão numerosa seria a descendência de Abraão. Mas olha só que triste, ele abandonou o seu filho. Como assim, pastor? Ele não criou Isaac? Abraão, ele teve outro filho chamado Ismael, que foi com uma serva por precipitação daquilo. Preste atenção nisso em nome de Jesus, porque cada palavra em nome de Jesus é uma senha para que você possa pegar em nome de Jesus, amém? Sara entregou a serva para Abraão ter relações sexuais com ela, para que ele pudesse ter um filho. Ele teve um filho com ela chamado Ismael, e aquele menino cresceu.
De certa forma, Deus ele cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão e deu Isaac através de Sara, que era estéril. Porque Deus ele não precisa da nossa ajuda para fazer algo, irmão. Entenda uma coisa: Deus ele vai fazer aquilo que ele prometeu na tua vida através da tua obediência, através da tua entrega, através daquilo que você faz na presença dele. Só que Abraão errou. E aí a gente pode ver que a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 21, que ele manda esse filho embora com a sua mãe e um cântaro de água. O próprio Deus que mandou o anjo para colocar o nome no menino, também foi o Deus que cuidou do menino até ele crescer e torná-lo uma grande nação, porque também há uma promessa. Você não é um erro de Deus, você não é um erro da humanidade, você não é um erro do seu pai, você não é um erro da sua mãe. Você pode ter sido abandonado, rejeitado, tanta coisa tem acontecido na tua vida, mas você é um projeto de Deus. Só aquele que é projeto de Deus, levanta a mão em nome de Jesus. Por mais que o mundo não entenda, e aqui eu trago 2 direcionamentos para a sua vida em nome de Jesus. O Senhor ele quer fazer uma obra na sua vida e ele tem perdão para você. O resultado daquilo que você viveu lá atrás, você é o resultado da palavra que Deus lançou sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua trajetória até aqui. Eu não sei o que aconteceu com você até aqui, mas eu quero falar para você nessa noite: o mesmo Deus que cuidou de Ismael e tornou uma grande nação. Sabe quem é a nação descendente de Ismael? Os palestinos. Ah, pastor, mas tem um ramais. Deus cumpriu a promessa. Deus não abandonou. Deus cuidou. Deus fez, deu um poço. Deus fez ele ser flecheiro. Deus construiu uma cidade para ele. Deus capacitou ele. Deus deu vida para ele, para que ele pudesse seguir a sua trajetória e ser abençoado. Por quê? Porque você não é falha. Você é projeto do Pai. Você é projeto de Deus. Só aquele que é projeto de Deus glorifica o Senhor nessa noite em nome de Jesus. A gente pode ver Abraão, mesmo falhando, Deus cumprindo promessas, porque Ele tem perdão para nossas vidas. Você não é também o seu pecado, a sua falha. Você é o projeto de Deus e você vai ser redimido na presença do Pai em nome de Jesus, através do arrependimento. E a descendência de Abraão continuou. A gente chega a José, vê José saindo do meio da sua casa, como foi ministrado ontem, Moisés ontem. Mas José saindo do meio da sua casa, sendo traído pelos seus irmãos, passando por alguns processos que ele não merecia. Ele merecia sim ou não? Não, não é verdade? E por que ele passou? Porque tem coisas em nossas vidas que a gente não entende. Por que nós passamos por algumas situações que nós não merecemos passar? Que você passa por situações na sua vida porque você não escolheu. Você não escolheu onde você nasceu, irmão. Você não escolheu a família que você nasceu, sim ou não? Eu não sei qual a sua trajetória até aqui. José também, ele não escolheu a família que ele nasceu, apesar de ter nascido numa família boa. Mas Deus levou ele a um propósito. Mesmo através da traição, mesmo através de uma escravidão, Deus levou ele a ser um governador. Mas não só isso, irmãos. Sabe por que ele se tornou governador? Depois que ele se tornou governador, José ele encontra os seus irmãos que o traíram. E ali ele chama os seus irmãos. Ele perdoa os seus irmãos. Ele dá um novo direcionamento para os seus irmãos. E ele também abençoa eles. Provém para eles. Por quê? Porque ele era governador, mas também era um filho de Deus.
Tem coisas que você vai passar na sua vida que você não merece, mas Deus está escrevendo um testemunho, uma história abençoada, para que você possa testemunhar da glória de Deus, daquilo que Deus Ele preparou e tem preparado para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo agora todo esse processo na tua vida, mas eu quero te convidar a confiar no Senhor, porque você não escolhe de onde você saiu, mas você vai começar a escolher como é que vai terminar essa história, na presença do Senhor, vivendo todo o propósito que o Pai tem preparado para você, vivendo todo o propósito que Ele tem preparado para a sua vida, irmão. José saiu da escravidão e da traição para o governo. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado para o Senhor. E é isso que Deus está fazendo na tua vida. Ele está forjando na tua vida uma história que vai glorificar o nome do Senhor. Quem crê assim, dá uma glória a Deus. Você é um projeto de Deus, irmãos, e projetos de Deus não tem vida fácil. Você é um profeta dessa geração, e profeta não tem vida fácil, mas tem um pai que está cuidando de tudo. Só quem tem esse pai maravilhoso e entende que tem que entregar cada dia mais para o Senhor, começa a glorificar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele vai cumprir a promessa que Ele te entregou. Você está entendendo nisso? Quando você vive o propósito de Deus, Ele cumpre a promessa que Ele tem em nossas vidas, independente das situações que nós vivemos. Mas quando nós aceitamos ser cuidado por Deus, porque José, ele saiu da sua casa, que era cuidada pelo pai, terreno, para ir para uma trajetória onde Deus estava cuidando dele, e ele só precisou obedecer, porque Deus sabia que no seu coração, de todos os seus irmãos, tinha um coração perdoador, e isso que Ele está fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Mas a gente também vê dessa descendência, depois dessa libertação, um homem chamado Davi, que era segundo o coração de Deus. Tem paciência comigo, em nome de Jesus. Eu ainda nem entrei na palavra, mas é para que você possa entender, em nome de Jesus, a trajetória que o Pai tem para os seus filhos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que tinha um propósito real sobre a sua vida, mesmo não nascendo em um berço real, mas que o Senhor tinha uma promessa de o transformar em um rei, que o Senhor o gerou para viver todo o propósito que ele tinha. E entenda isso em nome de Jesus. A gente olha para a vida de Davi, vê que Deus, ele fala que ele é segundo o coração de Deus, mas a gente olha para a casa de Davi e vê que ele não foi um bom pai, que ele permitiu muitas coisas acontecerem dentro da casa dele, tantas coisas dos filhos, a atenção que ele não deu, a traição que ele fez, o erro que ele cometeu. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida dele, em nome de Jesus. O Senhor ainda queria fazer uma boa obra através da sua descendência, e a palavra de Deus vai falar que o homem segundo o coração de Deus, por mais dos erros que ele cometeu, a raiz de Davi, leão da tribo de Judá, ia ser gerado através da sua descendência, através da sua casa, através daquilo que o Senhor já tinha preparado lá atrás. Para aí, você vai dar uma glória melhor em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida hoje, você pode falar: pastor, estou todo errado, pastor, minha vida está toda inversa, nem servindo a Deus eu estou, nem servindo a Deus direito eu estou. Através da vida de Davi, o Senhor trouxe, através da sua árvore genealógica, a salvação para toda a humanidade. Talvez você tenha uma vida que está toda errada, irmãos, mas através do teu posicionamento, o Senhor, ele vai gerar algo novo.
através da tua entrega ao Senhor, Ele vai mudar a história. Através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida como propósito, o Senhor Ele vai começar a agir para mudar o teu testemunho, para mudar a tua vida, para mudar a tua história e te fazer viver um novo tempo na presença do Senhor, porque Ele tem uma promessa, e só quem tem promessa levanta a mão em nome de Jesus, que eu quero profetizar. Você não é a sua trajetória até aqui, você é o propósito que o Pai entregou para você. Hoje o Senhor está te chamando a um tempo de cura, a um tempo de libertação, a um tempo de salvação, para que você possa começar a viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, porque coisas maiores vão acontecer, não só na tua vida, mas também na tua descendência. Os teus filhos serão abençoados, os teus filhos serão curados, os teus filhos serão libertos. Talvez você viveu um trauma até aqui, irmão, mas você não vai reproduzir esse trauma, você vai ter uma família abençoada. Talvez você viveu separações, abandono até aqui, mas você não vai viver isso, você vai viver um novo tempo, e de você vai fluir um rio que lava, que cura, que liberta, que salva, que leva a bênção à vida de outras pessoas. Da sua vida vai nascer uma família cheia do poder de Deus. O Pai me adotou, Adore! seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare, igreja, declare mais uma vez. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu não sei como foi essa trajetória até aqui, mas através da tua vida e da tua família, o Senhor Ele vai começar a trazer cura para você. O Senhor Ele vai começar a mudar a história. Hoje você tem oportunidade de fazer a coisa certa. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas através da raiz de Davi, leão da tribo de Judá, através da sua descendência, eu e você fomos justificados. Eu e você temos salvação. Eu e você somos alcançados pela graça. Eu e você vivemos um propósito. Você pode receber isso em nome de Jesus. Você não é a vida que você levou até aqui, irmão. O Pai que te encontrou, que mudou a tua história, vai te entregar uma família. Você moça, você homem, você que tem uma família, o seu esposo, a sua esposa, é um projeto de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Para quê? Para te dar uma família abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Eu não vim de uma família estruturada. A gente veio cheio de sequelas. Meu pai separado da minha mãe. Perdi o meu pai em 2020 na pandemia, o pastor Edmundo. Perdi a referência de pai. E quando eu comecei a ter uma intimidade, porque eu já tinha intimidade, mas a revelação da paternidade de Deus foi quando o Senhor levou meu pai. E Ele assumiu essa responsabilidade na minha vida, em se revelar. Tem um pastor maravilhoso, tem um pastores abençoados, mas não há nada como ter a paternidade de Deus em sua vida te curando.
E naquele momento a falta, o luto, a perda começou a virar um sinônimo de cura. Porque a gente não pode andar por aí vazio da mesma forma. Temos um Deus que cuida de nós. E o Senhor me entregou uma esposa maravilhosa, me deu uma filha abençoada. E é o propósito hoje que eu vivo através da minha família e através da igreja. Muitas vezes nós pecamos como pais e mães na vida dos nossos filhos, talvez por falta ou talvez por excesso. Talvez eu vá mimar muito a minha filha, porque eu amo ela. Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que Ele faz em nossas vidas. Ele não faz de mais, Ele não faz de menos, Ele faz no momento certo, no tempo certo em nossas vidas. Talvez no tempo que você está vivendo, talvez não seja muito tempo muito bom, mas o Senhor, Ele está forjando um testemunho para você, para que você possa viver um propósito na presença dEle, e assim trazer cura na vida de outras pessoas. O teu trajeto, o teu testemunho vai gerar algo, e tomara que você entenda isso em nome de Jesus, para que esse testemunho venha gerar cura, porque tem muita gente gerando um testemunho diferente. Tem muita gente através do seu testemunho trazendo feridas. Entenda isso em nome de Jesus. Você não nasceu para reproduzir as feridas que você viveu. Você não nasceu para levar esse trauma adiante. Você não nasceu para levar esse pensamento de orfandade à vida de outras pessoas. Você nasceu para ser curado. Você nasceu para encontrar um pai e encontrar um propósito, para que você possa viver um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Porque nós temos que fluir de alguma forma. Você entende? Você vai fluir de alguma forma. E se você não fluir de cura, irmão, você vai fluir de traumas. E Deus, Ele não tem isso para você. Se você não fluir da cura que o Pai tem para a sua vida, você vai reproduzir os ciclos que você viveu até aqui. E Deus, Ele não quer que você reproduza os ciclos. Deus, Ele quer que você encerre esse ciclo e comece um ciclo com Ele. Sabe por quê? Da raiz de Davi nasceu Jesus. E aqui eu quero começar a ministrar para você em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Bota aí em nome de Jesus. Mateus 11, 27, para todos lerem. Amém? NVI, repita comigo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda isso em nome de Jesus. Jesus, Ele veio de uma genealogia que não era perfeita, mas para se revelar a nós. Ele nasceu como homem para mostrar para nossas vidas que nele nós temos a possibilidade de redenção. Nele nós podemos mudar de história. Nele nós podemos ser revelados pelo Pai. E foi através de Jesus que Ele começou a essa revelação sobre nossas vidas.
através da sua entrega e através da sua palavra, Jesus, ele veio nos mostrando um caminho de redenção, um caminho que até outrora era resultado de falhas e falhas e falhas em cima de falhas, mas que agora vamos encontrar acerto. Em que, pastor? No seu poder, na sua graça, naquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E Jesus, ele veio trazendo uma mensagem de quê? De arrependimento. Irmão, não tem como você encontrar o Pai se você não viver uma vida de arrependimento para ser gerada a sua salvação. Você é salvo através da graça de Cristo Jesus. E hoje ele se revela a nossas vidas como todos os cultos. Como todos os cultos que você vai, ele está te dando uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de receber esse amor e receber esse arrependimento, que é um posicionamento. É um posicionamento, irmãos, para mudar a vida, mudar a história. Como eu falei, você tem uma trajetória até aqui. Você tem um tempo até aqui, mas isso não diz quem você é. Quando nós temos uma identidade estabelecida pelo Pai, pelo Senhor, pelo Salvador. E Jesus, ele veio curar isso, porque você já tem uma promessa de salvação, e através dessa salvação, ele, em João capítulo 3, versículo 5, diz assim: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe o que é isso? João, ele está descrevendo o que Jesus, ele falou, para que nós possamos ter uma vida na presença do Pai, perdoados os nossos pecados, uma vida transformada na presença dEle. Porque Jesus, ele não veio só para que você venha a ser perdoado dos seus pecados, ele veio nos trazer arrependimento e transformação de vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O teu posicionamento de um arrependimento verdadeiro vai te trazer uma transformação de vida. E essa transformação de vida vai se tornar num homem melhor, vai te tornar numa mulher melhor, vai te tornar um filho melhor, vai te tornar um pai melhor, vai te tornar uma mãe melhor, vai te tornar um líder melhor, vai te tornar um ser humano melhor. Entenda, o propósito de Deus em nossas vidas é nos transformar em uma pessoa boa. Ah, pastor, eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Preste atenção em nome de Jesus, que talvez vai até doer, porque quando a gente cutuca uma ferida dói, mas como diz, vai curar. Não faço mal para ninguém, pastor. Meu pecado é o meu pecado. Eu só faço mal para mim mesmo. E as pessoas que Deus vai levantar você para abençoar, como ficam? E as pessoas que te amam, como ficam? E as pessoas que dependem de você, como ficam? Você pode até se isentar de tudo e falar: pastor, ninguém depende de mim. Eu quero falar para você: depende. Tem alguém te olhando e se inspirando em você. Tem alguém te olhando e falando: se ele conseguiu, eu vou conseguir. Você é a Bíblia que o mundo aí está lendo, irmão. E quando você sai dessa igreja, as pessoas estão contemplando a tua vida e estão falando: eu quero ser igual a essa pessoa. Será que ele vai mudar mesmo? Será que ele vai ser transformado mesmo? Será que a vida dele vai mudar? O teu testemunho vai ser bênção na vida de outras pessoas. Entenda isso. É tão bom ouvir: eu vejo Jesus em você, não é? Mas e quando a gente ouve: ser crente que nem esse aí? Quantas vezes eu ouvi isso, irmão, e isso me entristeceu, e não era nem comigo, porque eu penso como se fosse comigo.
Já pensou alguém olhar para mim de longe e falar, ser crente que nem esse aí? Não quero. A gente não vai estar fluindo do propósito de Deus em nossas vidas. A gente não vai estar vivendo a identidade de filho que Deus nos entregou. A gente não está vivendo o propósito que o Senhor preparou para nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer algo novo. E quando as pessoas olharem para você, ver o brilho do Espírito Santo de Deus, através da tua entrega, através do teu posicionamento, vão ver Jesus através de você. E é isso que o Senhor quer em nossas vidas, que as pessoas comecem a ver Jesus através dos filhos. Começam a ver Jesus através da tua vida e queiram conhecer mais a Jesus através de você. Não é o quanto você tem, o quão você bem sucedido você seja, não é isso, mas é a família que você tem abençoada, é o ministério que transmite a presença de Deus, a pessoa boa que você é, aonde você vai, você começa a transmitir a paz, você se torna manso e humilde como Jesus, e o Senhor começa a levar o nosso fardo que é pesado e começa a ser um fardo leve. Você começa a viver o fruto do Espírito Santo, você começa a viver a alegria, você começa a viver o amor, você começa a viver a paz, você começa a viver a satisfação, porque você é cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você quer ser cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você prega, o quanto você tem de poder quando você prega. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto. Não é falar o que você quer, ser o sincerão, mas ter domínio sobre a tua língua e a tua mente. É levar esse amor de Jesus, é levar a paz que excede todo entendimento, é ser uma pessoa boa, amável, umas pessoas que conversam com você e queiram ouvir mais de Jesus, irmãos. É ser uma pessoa curada. Você ouviu um ditado? Pessoas feridas ferem, pessoas amarguradas amarguram. Você já chegou perto de uma pessoa que só conta choro, só conta miséria, meu irmão, na boca dele, na boca dela ninguém presta, meu Deus. Você olha para a cara dela, já está desse tamanho, meu Deus do céu, não tem não como chegar perto. Uma pessoa que chega no ambiente, muda o clima, fica pesado. Isso é ser filho? Sabe o que é ser filho? É apresentar o Pai. Você chegar no ambiente, irmão, e trazer paz, ser bem recepcionado. Você é bem-vindo aqui. Quando você chega, pode até estar no conflito, pode até estar uma zorra, mas você chega, você transmite paz naquele lugar. Você começa a pacificar, você começa a mudar o ambiente, você começa a mudar a história, você começa a trazer Jesus, a transmitir Jesus. Por quê? Porque você é uma pessoa que leva paz, você é uma pessoa curada, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Irmão, deixa eu te falar, Deus Ele não quer que você esteja cheio do poder. Deus Ele quer que você seja cheio do fruto. Porque de que vale poder sem amor? Poder até o diabo tem, irmão. Tem muita gente usando o poder do diabo por aí. Muita gente que Deus usa pela misericórdia, porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra, mas chegará naquele grande dia. Mateus capítulo 7 vai falar: Senhor, preguei em teu nome, falei em teu nome eu profetizei, e Jesus vai falar: afasta de mim que eu não conheço a voz. Poxa, irmão, eu queria trazer uma palavra de vitória para ti hoje, igual o pastor Davi Amaral ontem, foi uma bênção. Mas o Senhor me trouxe aqui para te trazer cura.
E para curar vai ter que confrontar. E para curar vai ter que te estremecer. Para curar você vai ter que olhar para você e ver as feridas que estão lá dentro. Para curar vai ter que mexer naquilo que você não queria que mexesse. Esse Jesus que mudou a vida e nos traz arrependimento, chegou com uma mulher que foi apenas buscaram a água no poço. E ele esperou ali ela pacientemente naquele lugar no horário de meio-dia, só para falar com ela. Porque ele já sabia de tudo que aconteceu na vida daquela mulher. Mas ele queria trazer o quê? Cura. Ele pediu água, puxou uma conversa. Ela se assustou falando, o senhor é judeu, como é que fala com samaritano? Nem um judeu fala com samaritano. Olhou para ela e falou, vai lá e busca o teu marido. Ela falou, não tenho. Ele falou, pois é, eu sei. Porque você já teve 5. E o que você tem não é seu. Em outras palavras, ela já tinha se desiludido 5 vezes, quebrado o coração 5 vezes. E ela estava conformada, pastor Evandro, com o pecado do adultério. E o Senhor falou, mas eu tenho uma nova missão para você. Eu tenho um propósito a ser revelado através da sua vida. E eu não quero os capacitados, eu quero aquele que tem um coração que eu saiba que me agrada, que me busca. Eu quero mudar a tua história. E é por isso que Jesus te trouxe no poço hoje e falou, não interessa o teu pecado que você viveu até aqui, eu quero te entregar um propósito, mudar a tua vida, mudar a tua história, porque eu sou o teu Pai. O eu sou me mandou aqui para mudar a tua história, para te trazer arrependimento e te trazer vida. Você não é Preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Religiosidade, eu quero intimidade. Que além de arrependimento, irmão, o Senhor, Ele tem perdão para nossas vidas. E o perdão, o perdão. Difícil para alguns, né? É difícil para alguns, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele é a chave do reino de Deus. Ele é a chave para te trazer cura nessa terra também. Ela é a chave para mudar a tua história. Mateus capítulo 6, do versículo 8, diz assim: portanto, não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como também temos perdoado aquele que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Perdoará a transgressão de vocês. É por isso que eu falo que o perdão é uma chave, irmão. E por mais difícil que seja, você tem que orar para Deus mudar o teu coração, para Deus mudar a tua vida. Porque quando Jesus ele revela a oração do Pai Nosso, Ele está mostrando um Deus que está cuidando de nós. E o que Ele está cuidando também? Da provisão diária na tua vida. O pão nosso de cada dia.
Ele está perdoando as tuas transgressões. E está nos levando também a perdoar aquele que nos ofender. Ele está nos trazendo uma proteção para que nós não venhamos cair na tentação do mal. Por quê? Porque nosso é o reino. Nosso. Seu é o reino. Bata no peito e fala: meu é o reino. Porque através do perdão, o Senhor, Ele muda a tua história. Irmão, quando você carrega um ressentimento na sua vida, você pode até adoecer fisicamente, imagina na alma. Tem pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico. Por quê? Porque não liberaram perdão. Como assim, pastor? Não perdoaram e perderam. Talvez perdeu de morte e nunca pediu perdão e vive com remorso. Talvez vive na mesma igreja com o irmão, mas não olha na cara do irmão. Isso é mais difícil. Eu não olhei para trás, irmão. Muitas vezes para não pecar. Eu estava de costa orando quem estava sendo ungido aqui. Tem gente que não consegue ficar feliz quando vê alguém sendo ungido na presença de Deus. Tem gente que não consegue ficar feliz com a vitória do irmão. Tem gente que taxa o pastor de doido. Quem levantou fulano, pastor? Se o Senhor fala com um pastor, quem somos nós, irmão? Para falar quem vai ou não vai entrar no céu. Sabe o que a gente é muito bom? De julgar os outros pelo pecado dele. A gente não consegue olhar a nossa língua. Talvez você foi um filho que não teve o melhor pai do mundo, mas a palavra de Deus fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A honra não é por merecimento, a honra é por entrega. Não é porque foi um pai ou foi uma mãe ausente, ou foi uma mãe que você não viveu junto. É porque se ele entendeu primeiro, ou se você entendeu primeiro o que é o amor de Jesus, esse perdão tem que ser gerado de você. Porque você pode estar perdendo os melhores anos da sua vida. Você pode estar perdendo de andar com uma pessoa fantástica por causa de uma palavra, muitas vezes, por causa de um ato, muitas vezes. Você pode estar perdendo de ser uma bênção ou trazer salvação para a vida dessa pessoa, irmão, porque você sabe que você tem o poder, através do seu perdão, de trazer essa pessoa para Jesus, de mudar a vida dessa pessoa. Ah, pastor, não tenho. Tem, porque Deus, Ele quer mudar a nossa história, irmãos. E através do teu ato, da tua entrega ao Senhor, Ele pode mudar a história de alguém. Muitas vezes essa pessoa não tem força para chegar até você e pedir perdão, mas Deus está dando força para você começar a pedir perdão e começar a tomar essa chave do reino na sua mão. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Por quê? Porque Jesus, Ele veio nos ensinando. O discípulo perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Ele falou: 70 vezes 7 todos os dias. É muito perdão, irmão. Mas quando você perdoa, você vive mais leve.
Mas quando você perdoa, você transmite essa cura na vida de outras pessoas. E quando você começar a viver isso, pastor, o senhor não sabe o que me fizeram. Não sei mesmo. Eu não sei se essa pessoa é teu inimigo e fala de você 24 horas por dia, ou tentou contra a tua vida. Mas no Sermão do Monte, Jesus ele falou de que vale amar quem te ama. Amar quem é bom é moleza. Sabe o que nos traz justificação? Amar os nossos inimigos. E falar desse amor que nos traz perdão é quebrar um tabu em nossas vidas. Perdoo, mas não falo. Perdoo, mas não quero vivendo comigo, pastora. Talvez a pessoa que vai conduzir você ao céu é essa pessoa. Não dê poder a ninguém de tirar você do reino de Deus. Não dê poder a ninguém, porque quando nós não perdoamos essa pessoa, sabe o que acontece? Nós estamos entregando a chave do reino na mão dela e falando: eu não tenho essa chave, e você tem um poder sobre a minha vida. Porque se perdoar as suas transgressões aos outros, você será. Mas se você não perdoar, é palavra. Há uma ruptura no reino. Quando você não perdoa, você não vai fluir na presença de Deus. Você não vai fluir, você pode até ser usado no poder, porque Deus ele tem justificação pela sua palavra, irmão. Mas a salvação, eu vejo na palavra, que pode ser arrancada de nossas vidas através da falta de perdão. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas o Espírito Santo já está colocando na tua mente, hein? O Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo já está trazendo à mente essa pessoa que você tem que perdoar. Por quê? Porque talvez essa pessoa tenha a chave do reino que devia estar nas tuas mãos. Você precisa viver o benefício do reino de Deus. Você precisa viver nessa presença do Pai que vai mudar a tua vida e a tua história com o seu poder e a sua graça que te alcançou, que foi pago um alto preço, que mudou e tem mudado a tua vida, que vai restaurar a tua família através do perdão, irmão. Quantos projetos de Deus, quantos projetos de Deus paralisaram porque não conseguem caminhar por falta desse perdão? Por causa de uma palavra muitas vezes que foi lançada. Mas hoje o Senhor vai te fazer livre, porque o inimigo tem usado isso para tentar te afrontar todos os dias. O inimigo tem tentado usar isso para te tirar a paz, a vontade de estar na presença de Deus. O inimigo tem usado isso como estratégia para te adoecer, para te trazer ansiedade, para te trazer depressão. Mas hoje o Senhor está tirando o poder do inimigo sobre a tua vida, e o Espírito Santo está entregando a chave na tua mente, em nome de Jesus. Recebe essa chave do Senhor, recebe essa chave do Senhor, recebe a chave do reino sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque através dessa entrega, através dessa entrega, o Senhor ele vai começar a te dar autoridade. Através dessa entrega, o Senhor vai te revestir de autoridade. Porque os filhos de Deus, eles são cheios do Espírito Santo de Deus.
Tudo aquilo que estava impedindo, irmão, tudo aquilo que estava sendo um escape do Espírito Santo de Deus na tua vida, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora eu estou bem na igreja, outra hora não, uma hora eu estou fluindo na presença de Deus, eu sinto a presença todos os dias, no outro dia eu não sinto mais nada, não quero nem ouvir um louvor, muito menos uma pregação. Tem semana que eu estou na igreja, mas tem semana que eu não quero nem saber de igreja. O Senhor, Ele vai começar a tirar essa inconstância da tua vida, para mostrar que Ele tem um propósito real através de você. O pensamento, não, vou falar com fulano, não vou falar com fulano hoje, que o fulano falou comigo, o fulano não me deu o Pai do Senhor. Isso vai mudar na tua vida. O Senhor está te trazendo maturidade espiritual. O Senhor está te trazendo posicionamento no Espírito Santo. E esse posicionamento no Espírito Santo pode mudar todas as áreas na tua vida, irmão. Pode te fazer uma pessoa constante. Você está entendendo isso? Irmão, para me terminar esse livro, eu tive que me posicionar com Deus. Para cuidar da minha saúde, eu tive que me posicionar com Deus. Eu tive que ver uma disciplina na minha vida. Eu tive que ter mais tempo com o Pai. E como foi maravilhoso ter todo esse posicionamento na minha vida, através do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes a gente não vai fazer aquilo que a gente quer, fluir no nosso prazer, mas a gente precisa fluir no Espírito Santo de Deus, em uma vida com o Pai, em uma vida de oração. Para quê? Para que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 28, 18, 20, do 18 ao 20 diz assim: então Jesus se aproximou deles e disse-lhes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque através dessa entrega, irmão, o Senhor, Ele vai começar a gerar cura em nossas vidas, para que nós possamos viver o propósito e apresentar o amor de Deus aos filhos. E nisso é uma missão de Jesus. E Ele nos entregou através dessa palavra uma comissão. Você sabe o que é isso? Cooperar em uma missão. Isso é a comissão. A missão de Jesus em nossas vidas. Jesus, Ele veio para curar, libertar, salvar. Veio apresentar a sua graça, o seu amor. E Ele nos deu um direcionamento para que nós possamos alcançar os filhos. E quando você vive o arrependimento, você vive o perdão na sua vida, você vive esse posicionamento, você é curado por Deus, e a cura que Deus, Ele vai fazer na sua vida vai se tornar um testemunho de bênção na vida de outras pessoas. E isso vai se tornar um loop, porque aquela pessoa que você começar a pregar, a salvar para Jesus, essa pessoa vai começar a salvar outras pessoas, e você não sabe onde isso vai parar. E é esse o projeto de Deus. Jesus, Ele nos trouxe salvação, para que nós possamos levar essa salvação e esse amor adiante. E tudo aquilo que Deus, Ele quer fazer em nossas vidas hoje é para que o amor, o poder, a glória dEle se estabeleça sobre nossas vidas e através de nossas vidas. E essa é a palavra, essa é o direcionamento que Ele entregou aos seus filhos.
E hoje Ele está te dando uma autoridade para que você venha pregar isso. Pastor, eu fiquei doente. Ele tem cura. Pastor, eu carrego traumas. Ele tem cura. Pastor, eu não tenho um propósito de vida. Ele tem um propósito para você.